Então, isso é a total ignorância da sua situação existencial. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito não sabe quem está dando as ordens, quem está pagando e qual vai ser o resultado que ele está produzindo. Ninguém sabe. É tudo um bando de alienado. Por isso, esse estudo que eu estou fazendo agora me fez perder totalmente o respeito por todos esses intelectuais de 68, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Eu digo, meu Deus, eles são muito burros, muito. Você vê, uma revisão profunda, 68, ela acaba remontando a 1910. As primeiras ideias nesse sentido foram expressas pelo Georg Lukács na década de 1910. Só que ninguém prestou atenção na época. Depois aparece a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt só vai ter alguma repercussão efetiva quando os camaradas vêm para os Estados Unidos. Enquanto eles estão na Alemanha, ninguém ligava para eles. Né? Mas aqui, eles foram paparicados, receberam os melhores postos, etc. Apareceram na mídia e acabaram tendo uma repercussão formidável. Eu acho que a característica principal, toda esta linhagem, é a total ignorância da sua própria situação existencial. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão gerando. Eles se apegam ao mundo dos valores expressos em palavras e acham que isso é o mundo real. Por exemplo, a defesa das minorias. Bom, você quer fazer um mundo onde todas as minorias sejam bem tratadas, onde todas as minorias sejam tratadas como se fossem maiorias. Entendeu? Muito bem. Quem tem o poder de fazer isso? Qual é o agente real que pode fazer isso aí? Os intelectuais por si não podem fazer isso. Por quê? Porque ao adotar essa estratégia diversitária, eles desistiram da Revolução Proletária, que eles chamavam de proletária. Então, eles desistiram de tomar o poder político e decidiram agir na base da sociedade, na cultura. Eles não têm as facilidades que tem o Lenin. O Lenin toma o poder e de lá ele molda a sociedade do jeito que quiser. A intelectualidade agora não faz isso, ela quer agir diretamente na sociedade. Só que ela não tem o poder para mudar a sociedade de alto a baixo como ela quer. Quem tem o poder? Eu digo as grandes fortunas. Então, quem assumiu a liderança, o poder de iniciativa na sociedade? Os megacapitalistas, ou como eu sou metacapitalistas, eu quero nem são capitalistas mais. Tem tanto dinheiro que já está fora do capitalismo. São esses que estão conduzindo o processo. Então, você vê que isso é a apoteose do capitalismo, meu Deus do céu. Está entendendo? Quer dizer, os caras que se acham socialistas, comunistas, etc., estão todos trabalhando com a meia dúzia de banqueiro. Então, isso é a total ignorância da sua situação existencial. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito não sabe quem está dando as ordens, quem está pagando e qual vai ser o resultado que ele está produzindo. Ninguém sabe. É tudo um bando de alienado. Por isso, esse estudo que eu estou fazendo agora me fez perder totalmente o respeito por todos esses intelectuais de 68, Pierre Bourdieu, Michel Foucault. Eu digo, meu Deus, eles são muito burros, muito. Assim como, quando você montar o próprio Karl Marx, eu digo, olha, o cara percebeu que ele é intelectual, portanto, ele não pode ser o presidente da Internacional. Falou muito bem. Mas ele continua dizendo que os intelectuais têm que dirigir o processo. Então, que sentido tem a expressão ideologia proletária? Se um burguês tem que inventar ideologia proletária e com muita dificuldade injetá-la na cabeça do proletariado. Então, é claro que essa conexão entre posição de classe e ideologia não existe. É uma invenção. O que existe é uma ideologia que um sujeito de fora inventa, tentando expressar o que ele imagina serem os interesses de uma classe tal. Isso já aconteceu na Revolução de 1789 na França, onde nenhum dos líderes revolucionários era um capitalista, um burguês. Era tudo intelectual de classe média, os perrapados. Se quem inventou a ideologia burguesa não foram os burgueses, quem inventou a ideologia proletária também não foram proletários. Resultado, não há conexão alguma. Mas se não há conexão entre a ideologia de classe e a classe a que o neguinho pertence, então é evidente que quem está conduzindo o processo não é a classe social mencionada, mas é alguém que vem de fora. No caso aí, por exemplo, os intelectuais. Então, mas se os intelectuais desistiram da estratégia marxista tradicional, de tomar o poder por uma insurreição, e decidiram atuar só na cultura,
Então, evidentemente, eles não têm na mão os instrumentos estatais que o Lenin tinha. Quem tem esses instrumentos? Ou o próprio Estado ou as grandes fortunas. Então, esses é que são os verdadeiros agentes do processo. Pior, o progresso da tecnologia é tão rápido que essas grandes fortunas desenvolvem meios de ação que os intelectuais nem imaginam. Já passaram na frente. Quando você imagina esse negócio do carro sem motorista humano, né? Então você tem um computador central que mapeia para onde todo mundo está indo. Eu digo, bom, e você está falando dos direitos das minorias? Ninguém tem direito nessa porcaria. Minorias muito menos. Você pensa que está lutando pelos direitos das minorias, mas você está consolidando um poder controlador descomunal. Então, eles não sabem o que estão fazendo. É uma espécie de paralaxe cognitiva elevada à enésima potência. E quando você vê... Então, esse problema tem o outro conceito que eu uso muito, que é do horizonte de consciência. O horizonte de consciência é demarcado, não pelo que o sujeito sabe, mas por coisas essenciais que ele ignora. Ou seja, para falar daquilo que ele está falando, o que ele precisa saber que ele não sabe. Então, eu exemplifiquei, por exemplo, o caso do Maquiavel. Esse é característico. O Maquiavel está lá dando a fórmula do sucesso na política e ele não apenas é um fracassado, como a vida inteira só apostou nos fracassados. Então tem alguma coisa errada com esse negócio, pô. Como é que ele não percebe? O problema não é que tem algo errado, como é que ele não percebe? Ele nunca faz essa pergunta. Quem sou eu para ensinar os outros a vencer se eu só perdi? Ele não faz essa pergunta. Então significa o seguinte, ele é burro demais para perceber a própria situação dele. E do mesmo modo, todos esses John Rawls, o pessoal da escola de Frankfurt, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, etc., são todos crianças que estão brincando com palavras e sem perceber qual é o tecido real das suas ações na sociedade. Eu não acho que isso seja perdoável. Quando você compara isso, por exemplo, né, com o discurso final de Sócrates, Sócrates tem uma visão absolutamente translúcida da situação que ele está vivendo, de quem é ele dentro da situação e quais serão as consequências. Então, isso quer dizer que é perfeitamente possível um filósofo estar consciente das ações que ele mesmo está desencadeando. Só que agora a moda ninguém está consciente de nada. Todo mundo está falando de um mundo idealizado, que é o que eles acham que estão fazendo, mas na verdade estão fazendo uma coisa completamente diferente. Então é por isso que eu digo, cada vez mais eu perco o respeito por esses caras. Você vê, compara com o caso do Eric Wegener, né? Ele diz, olha, aqui eu já entendi tudo como funciona esse negócio, mas tudo que eu falei não adiantou nada. As pessoas não estão entendendo. Né? Bom, ele está consciente da sua situação. Ele está consciente da impotência de um cientista político para melhorar a política. Eu estou lendo esses dias os livros do Henri de Montherlant. Ele tem uma coleção de ensaios que se chama Service Inutile, serviço inútil. Então, ele vê que a vida inteira dele foi disso. Eu estou aqui tentando dizer a verdade, fazer o bem, mas eu sei que não adianta nada. Ele, pô, já está muito melhor do que o Pierre Bourdieu.